8 segredos estoicos poderosos que vão salvar seu casamento em até 5 dias. Quem te viu, quem te ver. Introdução. Seu casamento não está acabando por falta de amor. Está sendo corroído por algo muito mais silencioso e perigoso. Algo que se instala devagar e quase nunca é percebido a tempo. São hábitos emocionais repetidos todos os dias, pequenas atitudes que parecem inofensivas, mas que aos poucos destroem o respeito, enfraquecem a conexão e criam uma distância difícil de reparar. Você provavelmente acredita que os grandes problemas vêm das grandes brigas, das discussões intensas, das palavras duras, mas a verdade é outra. O que destrói um relacionamento não são os momentos extremos, são os detalhes constantes. Um tom de voz mais frio, uma resposta atravessada, um silêncio carregado de desprezo, uma reação impulsiva que se repete. Isso vai se acumulando até que, quando você percebe, o vínculo já não tem a mesma força. E o mais perigoso é que você continua acreditando que está certo. Você tenta conversar mais, tenta se explicar melhor, tenta fazer o outro entender o seu lado. Só que, quanto mais você insiste nisso, mais parece que o outro se afasta. E isso gera frustração, irritação e um sentimento de injustiça que só alimenta o problema. Agora, presta atenção com muita calma. Os estoicos já entendiam algo que hoje quase ninguém aplica dentro de um relacionamento. Você não controla o comportamento do outro, mas tem total controle sobre a forma como interpreta e reage a tudo que acontece. E é exatamente nesse ponto que a maioria falha. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quando você traz isso para dentro do seu casamento, fica evidente que a qualidade da sua relação depende diretamente da forma como você pensa, interpreta e reage aos comportamentos do outro. O que você vai ver aqui não é sobre romantizar o relacionamento. Não é sobre frases bonitas ou conselhos superficiais. É sobre assumir uma postura que muda completamente a dinâmica da relação. E essa mudança não depende do outro começar, depende de você agir de forma diferente, mesmo quando tudo ao seu redor parece igual. Se você aplicar o que vai aprender aqui com disciplina, em poucos dias você já começa a perceber algo diferente. Não porque o outro mudou primeiro, mas porque você parou de alimentar o padrão que estava destruindo tudo. Mas antes de qualquer técnica, você precisa enxergar o erro que está acontecendo agora, todos os dias, sem que você perceba. O erro invisível que está corroendo seu casamento. Existe um padrão silencioso que destrói relacionamentos sem fazer barulho. Ele não aparece em grandes discussões, não chama atenção, não gera alarme imediato. Pelo contrário, ele se esconde nas interações mais comuns do dia a dia. E justamente por isso ele é tão perigoso. Esse padrão é o comportamento automático. Você responde sem pensar, reage com base no impulso, interpreta tudo a partir do seu estado emocional do momento. E o mais crítico, você acredita que está apenas sendo autêntico, sendo verdadeiro, sendo você mesmo. Mas o que você chama de natural pode estar carregado de impaciência, orgulho e uma necessidade constante de ter razão. Pequenas expressões de desrespeito que passam despercebidas por você, mas não passam despercebidas por quem está do outro lado. Pensa com honestidade. Quantas vezes você respondeu com ironia e depois achou normal? Quantas vezes ignorou algo importante para o outro porque, na sua lógica, não parecia relevante? Quantas vezes deixou escapar um comentário que parecia pequeno, mas que foi sentido de forma profunda? Essas atitudes não parecem graves isoladamente, mas o problema nunca foi o ato isolado. O problema é a repetição. Sêneca ensinava que quem não domina a si mesmo vive à mercê das próprias reações. E é exatamente isso que acontece aqui. Você não está escolhendo como agir.
e está sendo conduzido por padrões que foram se formando ao longo do tempo e que hoje operam no automático. E esses padrões criam um desgaste constante. Não é uma ruptura imediata, não é uma explosão, é uma erosão lenta. Cada pequena reação inadequada remove um pouco do respeito, da admiração e da leveza da relação. Com o tempo, o outro começa a se fechar, a responder diferente, a perder o interesse em se conectar. E você interpreta isso como falta de esforço do outro, quando na verdade é uma resposta natural ao ambiente emocional que está sendo criado. O problema não é o que você faz de vez em quando, é o que você faz todos os dias sem perceber. E enquanto você continuar no automático, nada muda. Você pode até tentar novas abordagens, pode tentar conversar mais, pode prometer mudar. Mas se o seu padrão interno continuar o mesmo, o resultado também será o mesmo. Agora existe uma virada aqui. No momento em que você começa a observar suas próprias reações, você cria um espaço entre o que sente e o que faz. E é nesse espaço que o controle nasce. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que perturbam as pessoas, mas a forma como elas interpretam esses acontecimentos. Isso significa que o problema não está apenas no que acontece no seu relacionamento, mas na forma como você reage a isso. Quando você entende isso, você deixa de ser refém das situações e passa a ser responsável pela forma como responde a elas. E essa mudança, por si só, já começa a alterar completamente a dinâmica da relação. Mas existe um ponto ainda mais desconfortável. O maior erro não é agir no automático. O maior erro é tentar mudar o outro enquanto você continua repetindo os mesmos padrões. E é exatamente isso que mantém tudo como está. Por que tentar consertar o outro está piorando tudo? Existe uma ilusão muito comum dentro de qualquer relacionamento. A ideia de que, se o outro mudasse algumas atitudes, tudo finalmente ficaria bem. Você começa a acreditar que o problema está na forma como o outro fala, age, reage ou se comporta. E a partir disso, você assume, mesmo que inconscientemente, a missão de corrigir, ajustar, orientar e melhorar essa pessoa. No início, isso parece cuidado, parece interesse, parece até amor. Mas com o tempo, isso se transforma em algo completamente diferente. Se torna pressão, crítica constante e uma sensação de inadequação que o outro começa a sentir cada vez mais forte. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Quanto mais você tenta consertar o outro, mais resistência você cria. Porque ninguém gosta de se sentir insuficiente o tempo todo. Ninguém gosta de estar ao lado de alguém que constantemente aponta erros, mesmo que de forma sutil. Você pode até acreditar que está ajudando, mas o que o outro sente é que nunca é o bastante. Epicteto ensinava que cada pessoa deve cuidar daquilo que está sob seu controle e aceitar aquilo que não está. Quando você tenta mudar o outro, você está gastando energia exatamente naquilo que não controla. E ao fazer isso, perde completamente o foco da única coisa que poderia realmente transformar a relação, que é o seu próprio comportamento. Agora pensa com clareza. Toda vez que você insiste para o outro mudar, você está dizendo, mesmo que indiretamente, que ele precisa ser diferente para que você se sinta bem. E isso cria um jogo perigoso, onde o bem-estar da relação fica condicionado à mudança de alguém que não está sob o seu controle. Isso gera frustração dos dois lados. Você se frustra porque o outro não muda. O outro se afasta porque se sente pressionado. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E nesse caso, você sofre imaginando como tudo seria melhor se o outro fosse diferente, enquanto ignora completamente o impacto real das suas próprias atitudes no presente. Existe uma inversão poderosa aqui. No momento em que você para de tentar consertar o outro, algo inesperado acontece. Você retira a pressão da relação. E quando a pressão diminui, o ambiente muda.
Mas isso não significa aceitar tudo ou se tornar passivo. Significa assumir responsabilidade total pela sua postura. Significa entender que a única forma real de influenciar o outro é através do exemplo, não da imposição. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, que a melhor forma de se vingar de alguém é não se tornar como ele. Quando você aplica isso dentro do relacionamento, você para de reagir no mesmo nível, para de entrar no mesmo padrão, para de alimentar os mesmos conflitos. E isso quebra o ciclo. O mais interessante é que quando você muda sua forma de agir, o outro começa a reagir de forma diferente, não porque você pediu, mas porque o ambiente emocional deixou de ser o mesmo. Só que isso exige algo que poucas pessoas estão dispostas a fazer: abrir mão da necessidade de controlar o outro, abrir mão de ter razão o tempo todo, abrir mão de provar que está certo. E é exatamente aqui que a maioria falha. Porque, no fundo, não se trata apenas de melhorar o relacionamento. Se trata de vencer o próprio ego. E o ego sempre quer corrigir, sempre quer apontar, sempre quer ter razão. Enquanto você continuar tentando moldar o outro, você mantém o conflito vivo. Mas no momento em que você decide trabalhar em si mesmo, você muda a base inteira da relação. E isso leva a um problema ainda mais profundo, que quase ninguém percebe. Muitas vezes, o conflito não existe porque há um problema real, mas porque existe um vício emocional que precisa ser alimentado. E é isso que você vai enxergar agora. O vício em drama que destrói relacionamentos. Existe algo que quase ninguém admite, mas que está presente em muitos relacionamentos. Um apego inconsciente ao conflito. Uma necessidade emocional de intensidade que faz com que a paz pareça estranha e o caos pareça familiar. Você começa a perceber que, mesmo quando tudo está tranquilo, alguma coisa incomoda. Surge uma inquietação, uma vontade de provocar uma conversa mais séria, de trazer um problema à tona, de cutucar algo que poderia simplesmente ficar em silêncio. E quando o conflito aparece, existe uma descarga emocional, uma sensação de energia, como se aquilo trouxesse vida para a relação. Isso não acontece por acaso. A mente humana se acostuma com padrões emocionais. Se você passou muito tempo em ambientes onde amor e tensão estavam misturados, seu cérebro começa a associar intensidade com conexão. E é aí que o problema começa. Você não busca mais estabilidade. Você busca sentir algo forte, mesmo que isso venha acompanhado de desgaste. Musônio Rufo ensinava que uma mente disciplinada busca equilíbrio, não excesso. Mas quando você está preso ao vício do drama, o equilíbrio parece sem graça. A calma parece indiferença. E qualquer pequeno desvio vira motivo para reacender o conflito. Pensa com honestidade. Quantas vezes uma discussão começou por algo pequeno, mas rapidamente se transformou em algo muito maior? Não porque o problema era grande, mas porque existia uma necessidade emocional de prolongar aquela tensão. E o mais perigoso é que isso se torna um ciclo. Conflito gera intensidade. Intensidade gera sensação de importância. E essa sensação reforça o comportamento. Com o tempo, o relacionamento começa a girar em torno dessas oscilações. Momentos de tensão seguidos de reconciliações intensas. E isso cria uma falsa sensação de profundidade emocional, quando, na verdade, o que está acontecendo é um desgaste constante. Epicteto ensinava que a pessoa sábia não se deixa levar por impulsos desnecessários. Mas no vício do drama, você faz exatamente o oposto. Você alimenta o impulso, amplia o problema e mantém o ciclo ativo. O outro lado também entra nesse padrão. Mesmo que de forma inconsciente, o outro começa a reagir dentro dessa mesma lógica. E quando você percebe, os dois estão presos em um jogo emocional onde qualquer tentativa de paz parece estranha. Agora existe uma virada importante aqui.
No momento em que você reconhece esse padrão, você ganha a possibilidade de interromper o ciclo. E essa interrupção não acontece através de grandes discursos, acontece através de decisões silenciosas. Você para de reagir com intensidade. Para de transformar pequenos incômodos em grandes discussões. Para de alimentar o que não precisa crescer. No começo, isso causa um estranhamento. Parece que algo está faltando. Mas o que está faltando, na verdade, é o caos ao qual você se acostumou. E é nesse ponto que a relação começa a respirar. Só que quando você começa a sair desse padrão, surge um novo desafio. Uma necessidade forte de ser compreendido, de ser validado, de garantir que o outro reconheça o que você sente. E essa necessidade, quando não controlada, cria outro tipo de desgaste que destrói a relação de forma ainda mais sutil. A armadilha de querer ser entendido o tempo todo. Existe uma necessidade silenciosa que domina muitas relações. A necessidade de ser compreendido em todos os momentos, de explicar cada sentimento, justificar cada reação e garantir que o outro reconheça exatamente o que você quis dizer. No início, isso parece saudável, parece comunicação, parece maturidade emocional. Mas na prática, isso pode se transformar em uma dependência constante de validação. Você começa a sentir que só está em paz quando o outro entende o seu lado, quando concorda com você, quando reconhece que você está certo ou que suas emoções são justificáveis. E quando isso não acontece, surge a frustração, a irritação e muitas vezes o conflito. O problema é que você está colocando sua estabilidade emocional nas mãos de outra pessoa. Está condicionando sua paz à capacidade do outro de interpretar corretamente o que você sente. E isso cria uma fragilidade enorme dentro da relação. Sêneca ensinava que a verdadeira força está em depender cada vez menos da aprovação externa. Quando você traz isso para o relacionamento, percebe que quanto mais você precisa ser compreendido, mais vulnerável você se torna. Pensa com clareza. Quantas discussões não começam porque você sente que não foi entendido? E ao invés de encerrar o assunto, você insiste. Explica de novo, reformula, aumenta o tom. Tenta de todas as formas fazer o outro enxergar como você enxerga. Só que quanto mais você insiste, mais o outro se fecha. Porque ninguém gosta de se sentir obrigado a concordar. Ninguém gosta de estar em uma conversa onde parece que existe uma resposta certa que precisa ser aceita. E aí, o que era uma tentativa de conexão se transforma em um campo de disputa. Epicteto dizia que, se você quer melhorar, precisa estar disposto a ser visto como alguém que não sabe. Isso significa abrir mão da necessidade de estar certo o tempo todo. Significa aceitar que nem sempre você será compreendido da forma que gostaria. E isso não enfraquece você. Isso te fortalece. Quando você para de exigir compreensão constante, você reduz a tensão da relação. Você deixa espaço para que o outro se aproxime por vontade própria, não por pressão. Existe uma diferença enorme entre compartilhar algo e exigir que o outro concorde com aquilo. A maioria das pessoas não percebe essa diferença e acaba transformando conversas simples em disputas desgastantes. Marco Aurélio escreveu, em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, que é possível manter a serenidade mesmo quando não somos compreendidos. E isso muda completamente a forma como você se posiciona. Você deixa de lutar para ser validado e começa a agir com mais firmeza interna. E essa firmeza é percebida de forma silenciosa. Não precisa ser explicada. O mais interessante é que, quando você não precisa mais ser entendido o tempo todo, o outro começa a ouvir de forma diferente, porque não existe mais pressão, não existe mais cobrança implícita. Mas isso exige um controle que poucas pessoas têm. Exige segurar o impulso de explicar mais uma vez.
exige aceitar o silêncio, exige tolerar o fato de que, às vezes, o outro simplesmente não vai entender. E quando você consegue fazer isso, algo começa a mudar. Só que existe um ponto ainda mais decisivo. Não é apenas sobre o que você fala, mas sobre como você reage. Porque, no fim, não são as palavras que moldam o relacionamento. São as reações que se repetem ao longo do tempo. E é exatamente isso que vamos aprofundar agora. Como sua reação define o rumo do relacionamento? Existe um ponto que muda completamente a forma como você enxerga qualquer relacionamento. Não é o que acontece que define o rumo da relação. É a forma como você reage ao que acontece. A maioria das pessoas vive no modo automático. Algo acontece, surge uma emoção e imediatamente vem uma reação. Sem filtro, sem pausa, sem consciência. E o problema não está apenas na reação em si, mas na repetição desse padrão ao longo do tempo. Cada reação sua ensina ao outro como lidar com você. Ensina até onde pode ir, o que pode falar, como pode agir. E isso não acontece de forma consciente. Acontece através da consistência. Se toda vez que algo te incomoda, você reage com irritação, o outro aprende que pequenas situações geram grandes respostas. Se você responde com frieza, o outro aprende a se fechar. Se você explode, o outro aprende a evitar ou a confrontar no mesmo nível. Você está treinando o comportamento do outro, mesmo sem perceber. Epicteto ensinava que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E é nesse espaço que está a sua liberdade. Mas a maioria das pessoas ignora esse espaço. Reage rápido demais, impulsivamente demais, emocionalmente demais. E cada reação impulsiva fortalece um padrão que depois parece impossível de quebrar. Agora pensa com atenção. Quantas vezes você já reagiu de uma forma e logo depois percebeu que poderia ter agido diferente? Quantas vezes uma situação pequena se tornou grande simplesmente porque a reação veio carregada de emoção? Isso não é falta de amor, é falta de domínio. Sêneca dizia que a ira é uma forma de loucura temporária. E quando você reage dominado por ela, você perde completamente o controle da situação. Não importa se você tem razão. A forma como você reage anula qualquer argumento. O outro deixa de ouvir o conteúdo e passa a reagir à sua emoção. E é nesse momento que o relacionamento começa a entrar em ciclos repetitivos. Um reage, o outro responde. O conflito cresce, a tensão aumenta. E quando termina, nada foi realmente resolvido. Agora existe uma mudança simples, mas extremamente poderosa. Você começa a atrasar a sua reação. Não é ignorar, não é engolir, não é fingir que não sente. É criar um espaço entre o que acontece e a forma como você responde. É observar antes de agir. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, que você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Quando você entende isso, para de tentar controlar a situação e começa a controlar a si mesmo. E isso muda completamente a dinâmica. Quando você reage com calma, onde antes reagia com intensidade, o outro percebe. Quando você mantém a postura onde antes se desestabilizava, o ambiente muda. Quando você não entra no mesmo padrão, o ciclo se quebra. No começo, isso pode parecer estranho. O outro pode até testar, pode provocar, pode tentar puxar você de volta para o padrão antigo. Mas se você se mantém firme, consistente, sem oscilar, o comportamento do outro começa a se ajustar. Porque o jogo mudou. Você deixou de ser previsível emocionalmente, e isso gera um impacto imediato. Mas aqui existe um ponto importante. Controlar a reação não é apenas evitar o conflito. É também recuperar algo que muitas relações perdem com o tempo: o respeito. E existe um fator específico que destrói esse respeito de forma silenciosa, sem que ninguém perceba no início.
O desgaste causado pela familiaridade excessiva. Existe um ponto silencioso onde muitos relacionamentos começam a perder força. Não é por falta de amor, não é por falta de tempo juntos, é exatamente o contrário. É o excesso de convivência sem consciência que começa a gerar um tipo de desgaste que ninguém percebe no início. Com o tempo, tudo se torna previsível. As reações, as respostas, os comportamentos. O outro já sabe como você vai agir antes mesmo de você agir. E essa previsibilidade, que no começo traz conforto, começa a matar algo essencial dentro da relação: o respeito. Quando tudo é previsível, você deixa de ser observado com atenção. Suas atitudes perdem impacto. Sua presença perde força. E sem perceber, você começa a ser tratado com menos cuidado, menos consideração, menos valorização. Isso não acontece de forma consciente. Ninguém acorda decidindo respeitar menos o parceiro. Mas o cérebro humano se adapta rápido ao que se torna comum. E aquilo que é comum demais deixa de ser valorizado. Musônio Rufo ensinava que o excesso, mesmo de coisas boas, pode enfraquecer o caráter. Quando você traz isso para o relacionamento, entende que o excesso de disponibilidade, o excesso de exposição emocional e o excesso de previsibilidade criam um ambiente onde o outro para de se esforçar. Pensa com sinceridade. Quando você sabe exatamente como alguém vai reagir, você presta menos atenção. Você se envolve menos, você valoriza menos. E isso começa a aparecer em pequenos sinais. Menos interesse nas conversas, respostas mais curtas, menos atenção aos detalhes. E aos poucos, a conexão vai se tornando superficial. O problema é que, diante disso, a maioria das pessoas reage da forma errada. Tenta compensar com mais presença, mais explicação, mais esforço. Só que isso intensifica ainda mais o problema. Quanto mais disponível você se torna, menos valor sua presença parece ter. Sêneca dizia que aquilo que é fácil demais de obter, raramente é valorizado. E dentro de um relacionamento, isso se traduz em postura. Não se trata de se afastar por orgulho ou de criar jogos emocionais. Se trata de recuperar sua individualidade. De parar de se tornar completamente previsível, de não entregar sempre a mesma resposta emocional para tudo. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, que o valor de uma pessoa está na sua capacidade de se manter firme em sua própria natureza. Isso significa não se moldar completamente ao ambiente, não reagir apenas para agradar ou evitar conflito. Quando você mantém sua própria estrutura, sua presença ganha peso. Suas atitudes passam a ter impacto novamente. O outro começa a perceber mudanças, mesmo que não saiba explicar exatamente o que mudou. E isso desperta a atenção. Mas aqui está o ponto mais importante. Recuperar valor dentro de um relacionamento não é sobre se tornar distante de forma artificial. É sobre parar de agir no automático e começar a agir com intenção. É nesse momento que você deixa de ser apenas alguém previsível e passa a ser alguém que gera curiosidade, respeito e atenção. E quando isso acontece, o outro começa a se reposicionar naturalmente. Só que existe uma forma ainda mais poderosa de quebrar esse ciclo de previsibilidade. Uma forma que mexe diretamente com a forma como o outro te enxerga e reage a você. O poder de se tornar imprevisível emocionalmente. Existe um momento em que tudo muda dentro de um relacionamento. Não é quando você fala mais, não é quando você explica melhor, não é quando você insiste. É quando você deixa de reagir da forma que o outro espera. A previsibilidade emocional cria um padrão. O outro aprende exatamente como você funciona. Sabe o que te irrita, sabe como te provocar, sabe como você vai responder. E quando alguém sabe exatamente como você reage, essa pessoa passa a ter vantagem emocional sobre você. Não porque quer te manipular,
mas porque o comportamento já se tornou previsível. Agora pensa com clareza. Se toda vez que acontece algo você reage do mesmo jeito, você deixa de ter impacto. Suas reações perdem força, suas palavras perdem peso, sua presença se torna comum. E o que é comum deixa de ser respeitado. Epicteto ensinava que a verdadeira força está em não ser governado pelas emoções. Isso significa que você não responde automaticamente ao que acontece. Você observa, processa e escolhe. E é exatamente essa escolha que cria a imprevisibilidade emocional. Ser imprevisível não é agir de forma incoerente. Não é mudar de humor sem motivo. Não é confundir o outro. É simplesmente não entregar sempre a mesma resposta para o mesmo estímulo. É não reagir com irritação quando o outro espera irritação. É não entrar em discussão quando o outro espera confronto. É não se justificar quando o outro espera explicação. Essa quebra de padrão gera um impacto imediato. O outro percebe que algo mudou, mesmo sem entender exatamente o que é. E quando isso acontece, ele começa a prestar mais atenção. Começa a observar mais, a medir mais as palavras, a se posicionar de forma diferente, porque o terreno deixou de ser previsível. Sêneca dizia que o homem sábio age com intenção, não por impulso. Quando você aplica isso, cada reação sua deixa de ser automática e passa a ser estratégica. Não no sentido de manipular, mas no sentido de manter o controle. E isso muda completamente a dinâmica. Agora existe algo ainda mais profundo aqui. Quando você se torna emocionalmente previsível, você também se torna fácil de desestabilizar. Qualquer pequena ação do outro é suficiente para gerar uma reação em você. Mas quando você se torna imprevisível, você cria uma barreira natural. O outro já não sabe mais o que esperar. E isso reduz drasticamente as tentativas de provocar, testar ou puxar você para conflitos desnecessários. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, que a mente disciplinada permanece firme, independente das circunstâncias externas. Isso significa que sua estabilidade não depende do comportamento do outro. E quando você demonstra essa estabilidade, o respeito começa a voltar. No início, pode parecer estranho agir diferente. Pode dar a sensação de que você está se segurando demais. Mas o que você está fazendo, na verdade, é rompendo um padrão antigo. E todo padrão, quando é quebrado, gera desconforto antes de gerar resultado. Com o tempo, essa nova forma de agir se torna natural. Você deixa de ser reativo e passa a ser consciente. Deixa de ser previsível e passa a ser consistente. E isso muda a forma como o outro te enxerga. Mas existe um ponto final nessa transformação que vai muito além do relacionamento. Um ponto onde não é mais sobre o outro, não é mais sobre o conflito, não é mais sobre provar nada. É sobre quem você se torna quando para de reagir. Quem você se torna depois que para de reagir. Chega um momento em que tudo muda de verdade. Não porque o outro mudou, não porque o relacionamento ficou perfeito, mas porque você deixou de ser a mesma pessoa diante das situações que antes te dominavam. Você começa a perceber que aquilo que antes te tirava do eixo já não tem o mesmo efeito. Comentários que antes geravam irritação agora passam sem força. Situações que antes viravam conflito, agora perdem intensidade. E não é porque você está ignorando, é porque você não está mais reagindo no mesmo nível. E isso revela algo poderoso. Você não era refém do outro. Você era refém das suas próprias reações. Epicteto ensinava que o verdadeiro poder está em governar a si mesmo. E quando você começa a aplicar isso, sua postura muda de forma visível. Você fala menos, mas com mais peso. Reage menos, mas com mais precisão. Se posiciona sem necessidade de confronto.
existe uma calma que começa a surgir. Não uma calma fraca, passiva, mas uma calma firme, que não se abala facilmente. E essa calma muda completamente a forma como o outro te percebe. Porque antes, talvez você fosse alguém previsível, reativo, fácil de provocar. Agora, você se torna alguém estável, difícil de ler, impossível de controlar emocionalmente. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 3, que a alma se torna da cor dos seus pensamentos. Quando você disciplina sua mente, sua presença muda. E essa mudança não precisa ser anunciada, ela é sentida. O outro começa a perceber que certas atitudes já não funcionam mais, que certas provocações não geram mais resposta, que certos padrões simplesmente perderam efeito. E isso cria um reposicionamento automático. Não porque você exigiu, não porque você discutiu, mas porque você deixou de participar do jogo antigo. Sêneca dizia que aquele que tem domínio sobre si não pode ser ferido facilmente. E isso não significa que você deixa de sentir. Significa que você deixa de reagir de forma descontrolada. Você passa a escolher quando vale a pena falar, quando vale a pena agir e quando simplesmente não vale a pena gastar energia. E nesse ponto, algo muito importante acontece. Você começa a se respeitar mais. E quando você se respeita mais, o outro também percebe isso. Porque respeito não se pede, não se implora, não se negocia. Ele é consequência direta da sua postura. Talvez o seu relacionamento melhore, talvez o outro mude, talvez a conexão se fortaleça novamente. Mas existe algo ainda mais importante do que isso. Você deixa de depender disso para estar bem. Você não precisa mais que o outro haja de determinada forma para manter sua paz. Você não precisa mais vencer discussões para se sentir certo. Você não precisa mais ser compreendido o tempo todo para se sentir validado. Você se torna suficiente. E é exatamente nesse ponto que tudo se transforma. Porque quando você para de reagir, você não perde o controle da situação. Você finalmente assume o controle de si mesmo e quem te viu antes dificilmente vai reconhecer quem você se tornou agora.